Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos, né, que estejam todos bem. Estamos do lado de cá, né, dando continuidade no nosso trabalho. Hoje a gente vai ver mais uma das chaves. A chave de hoje é a chave intitulada Gestão. Lembrando aqui novamente, né, para quem não nos conhece, meu nome é Raquel, do canal Consulte Educa. Estou junto com a minha amiga do meu coração aí, a Lelezinha, a Alessandra, do canal Educação em Movimento. E estamos aqui hoje para darmos sequência nesse trabalho, né? São 40 chaves. Nós estamos, digamos que, replicando, né, um trabalho, uma mentoria da qual nós estamos participando, intitulada SPR, Sábios, Prósperos e Ricos. A nossa intenção aqui é de estar transbordando daquilo que nós estamos aprendendo, né? E nosso maior desejo aqui é que a gente possa conseguir alcançar, né, o maior número de pessoas possível. Às vezes a gente não consegue estar fazendo algumas trocas nesse momento, mas a gente já pede de antemão aí, né, do que você sentir, do que ouviu aqui, de estar conversando conosco, coloque nos comentários, que a gente sempre está voltando, está olhando. Se gostar do que está ouvindo, compartilhar com outras pessoas. E vamos que vamos, né? Vamos aprender juntos aí. Lelezinha, fica à vontade para se apresentar. É isso aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Desejamos encontrá-los muito bem. E é isso que a Raquelzinha falou. Nosso objetivo aqui é realmente estar falando com vocês sobre esses assuntos que a gente tem aprendido. Estamos aí com vocês aprendendo, ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando, né? Nessa troca mútua, e para a gente poder cada vez crescer mais, né? Em sabedoria e prosperidade e riqueza. Hoje a gente vai falar dessa chave muito poderosa, que é a chave de gestão, que está presente em todas as áreas da nossa vida. Desejamos aí que vocês realmente possam colocar em prática, curtir, compartilhar esse conhecimento com mais e mais pessoas, para que a gente cada vez cresça mais, né? Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então vamos lá, Raquelzinha? Vamos lá, colocando a apresentação. Tamanho tá bom? Pode aumentar só mais um pouquinho, por favor. Aí. Tá bom. Bom, então vamos lá. Nossa chave de hoje é a chave 31. Nosso encontro está quase chegando ao 20, né? Lembrando que a ordem das chaves não coincide com a ordem das aulas, mas a gente chega nas 40. Hoje é a chave 31, intitulada Gestão. É um tema que eu gosto demais e eu tenho paixão por esse tema. Há algum tempo eu já estudo sobre ele, né? Participei já de uma mentoria muitos anos atrás, foi faixa de 2008, mais ou menos. Participei de uma mentoria onde a gente trabalhou muitos temas sobre gestão. Eu sou fascinada com gestão, gestão do tempo, gestão de processos, gestão, adoro gestão. Então, estou bem assim, satisfeita de a gente poder falar sobre esse tema. Uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala na palavra gestão, gestão vem a ser o quê? Tipo, gerir, né? Administrar coisas, processos. Há uma diferença. A gente não faz gestão de pessoas, a gente faz gestão de coisas, de processos, de recursos, mas a gente não faz gestão de pessoas. As pessoas a gente lidera. Então, há uma distinção em gestão e liderança, certo? E a gestão, ela consiste aqui, né, a gente trabalhar com os recursos que a gente tem disponível da maneira mais eficiente possível. Pensando no nosso dia a dia, eu creio que a maioria das pessoas deve conseguir fazer gestão. Vamos pensar assim no seu próprio lar, a questão de gerir recursos, né? Vamos pensar aí, né? Você tem que fazer a provisão das coisas que você utiliza em casa, dos mantimentos, né? Você precisa de gerenciar, tá acabando tal produto alimentício ou um produto de higiene, eu vou comprar mais qual
quantidade. Então, a gente gerencia aí os recursos também, no caso dos bens da gente, do que a gente precisa de utilizar para alimentação, para limpeza e outras coisas, pensando no caso da casa da gente, né? A gente precisa gerir o tempo da gente, porque a gente tem inúmeros afazeres, né? Trabalho fora, normalmente a maioria das pessoas tem um trabalho fora de casa, você tem que cumprir seu horário fora, você tem que fazer compras, você precisa de visitar família, você tem várias coisas para fazer. Então, a gente precisa de gerenciar. Parece uma coisa tão simples, né? A gestão é só para quem trabalha com empresa, para quem tem um trabalho externo, para quem é chefe de alguma coisa, para quem. Geralmente a gente pensa assim, mas não, no dia a dia a gente trabalha com a gestão do nosso tempo, gestão de recursos, gestão de coisas. Eu tenho material, eu tenho roupas, eu tenho roupas, calçados. Então agora está na época de trocar, né? Meu calçado vai até tal época, hoje eu tenho que comprar. Eu sei que tal época eu tenho que adquirir um calçado novo, a gente está gasto. Então a gente gere várias coisas no nosso dia a dia. E então, por mais que você pense que esteja distante essa questão de gerir, né? Não é a questão de um chefe, é a questão de nós mesmos gerir a nossa própria vida. A gente tem que começar pensando a partir daí, a gente tem que gerir a nossa própria vida. Então, a gente precisa, para fazer a gestão, a gente tem que fazer com os recursos que a gente possui, o melhor que a gente puder fazer. Voltando, né, à questão de gerir as coisas no nosso dia a dia, eu tenho certeza que a gente precisa de saber o que vem em primeiro lugar para a gente ganhar tempo. Geralmente, a palavra gestão está ligada à questão de prosperidade. Porque se você sabe gerir, se você sabe gerenciar, com certeza a prosperidade chega mais rápido para você. Você não gasta tanto tempo para poder fazer o que precisa ser feito. Porque se você até tem uma partezinha mais na frente, e não existe gestão sem um checklist. Achei interessante, porque é uma coisa que a gente costuma, né, Alessandra? Ter o padrão, né? Um padrão utilizar um checklist para tudo que a gente vai fazer. Quando a gente tem um checklist, a gente consegue otimizar muitas coisas. Por exemplo, você tem que fazer uma série de coisas no dia. Você tem aí 16 horas num dia para poder fazer tudo que você precisa, ir ao trabalho, fazer uma determinada compra, pegar uma criança na escola. Então, assim, você tem inúmeras fazer coisas. Academia. Fazer academia. Então, você tem inúmeras coisas para fazer no decorrer do dia. Se você se planeja, né, você consegue gerenciar mais efetivamente tudo isso que você tem que fazer. Você ganha tempo, né? Você vai otimizar o seu tempo, você vai se organizar e aquela sensação de dever cumprido, né? Você se propôs a fazer algo, você conseguiu realizar tudo aquilo. Isso te dá uma sensação e é real, né? A sensação de poder que você e vai lá e tica a sua lista, né? Checklist. Isso é muito interessante. Quer falar um pouquinho, Alessandro? Não, eu estou rindo aí disso, né? Que realmente, como você falou, é gratificante. Quando você faz uma lista de tarefas, e aí você só chega lá e vai, eu fiz. Eu fiz tudo isso, né? E quando você estava falando aí a questão de gestão também, né? De pessoas que a gente não faz diretamente, mas indiretamente dentro da nossa casa acaba que a gente faz, né? Com os nossos filhos, né? Porque quando eles estão morando com a gente, dentro da casa da gente, até certa idade, que eles ainda são dependentes nossos, né, para fazer tudo, acaba que a gente acaba fazendo a gestão deles também, porque a gente tem que preocupar com a questão de ir para a escola, a questão da roupa, a questão de onde eles vão, do que eles estão fazendo, né? Então, acaba que é um tipo de gestão de pessoas também, né? Apesar... Pode falar. Isso faz a gente pensar nessa questão de
que gerir, né, a gente vai pensar, para começar por nós mesmos, é um autogoverno, né? A gente saber se auto, né, governar. E, como você disse, os filhos, né, vêm de pequenininho, acaba que a gente fala essa palavra de estar gerindo, né, a vida deles enquanto são pequenos. Mas aí fala da distinção entre gestão e liderança, porque, na verdade, deixando de pensar nos filhos, pensando nas outras pessoas, a questão da liderança é que a gente precisa, né, de ter este olhar, que a gente não pode ficar fazendo pelas pessoas, né? Igual quando é filha, a gente acaba que faz, né? Faz a comida, às vezes coloca a roupa, você vai usar isso hoje, você tem esse horário, a gente quase que vai fazendo pela pessoa, como se você fosse meio que uma babá, né? Vamos dizer dessa forma. E por isso que tem que haver essa distinção entre gestão e liderança. Porque se você fizer pela pessoa, você está gerindo, né? Você está administrando a vida do outro. E não é isso. Liderar é diferente de fazer essa gestão. Liderar é você mostrar pelo exemplo, ensinar. Eu vou falar tanto que meu pai falava, ensinar a pessoa a pescar. Porque senão você vai ficar escravo da pessoa e sempre fazendo por ela, você não dá o poder dela se autogovernar, ela sempre vai esperar você fazer por ela, né? Eu lembro demais desse ditado do meu pai. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de fazer liderança, né? Mostrar pelos exemplos como que a gente se autogoverna, para a pessoa, pelas suas próprias pernas, caminhar. Então, eu acho que isso é muito importante também, né? Sim, com certeza. Outra coisa também importante é a questão de fazer essa diferenciação aí de gestão de números e liderança de pessoas. A gente precisa de saber muito bem essa questão de essa diferenciação, porque, como se diz, um olho tem que estar na gestão de números, de coisas, e o outro na liderança de pessoas. A gente tem que estar um olho, como é que fala lá? Um olho no gato e No outro peixe, outro no gato. um no peixe e outro no gato, né? Por quê? As pessoas, a gente Elas têm as precisa, emoções. elas A têm as gente tem suas emoções. emoção. Sim, sim. A gente tem que lidar com as pessoas lembrando, né, que existe aí a influência, né, do lado sentimental, das emoções e dos números. Com a questão dos números, gestão de números, a gente é mais racional. E sempre levando em consideração essa questão de que as pessoas precisam aprender a caminhar sozinhas, né? E se a gente ficar querendo gerir a vida do outro, a gente não consegue, de maneira alguma, dar essa independência para a pessoa e a gente se torna preso, a gente não consegue se libertar. Achei muito interessante, tem uma partezinha mais embaixo aqui, a gente, na questão de estar gerindo, a gente não pode ter dó, né? Ter dó do outro. Muitas vezes eu penso em família mesmo, né? Dó do pai, dó da mãe, dó dos filhos. Eu vou fazer por ele, né? Então, assim, a gente não pode, a gente tem que ter essa visão de saber diferenciar. Então, a gente não pode ter essa questão aí de achar que vai fazer tudo para o outro. A gente não pode fazer tudo para o outro. Tem que aprender a falar não. A gente tem essa dificuldade, né? Eu estou falando por nós mesmos. Hoje mesmo, eu e a Alessandra conversamos, essa questão da gente ter dó do outro e às vezes não saber falar o não, isso atrapalha a gente gerir a gente se autogovernar. Porque você deixa de fazer as coisas que são para você mesmo, né? Para você deslanchar, para você ter prosperidade, porque a gente fica preso a essa questão das emoções que a gente acabou de falar aí agora. Então, a gestão, gente, ela começa primeiramente nas emoções. Se a gente não usar dessa questão do lado racional, né, para poder começar a gerenciar a nossa vida, se autogovernar, a coisa vai com certeza quebrar. Como dizer, uma empresa não quebra, seus donos que quebram emocionalmente. Então, a questão das emoções, do gerenciamento aí das emoções,
é muito importante, porque senão a gente vai desestruturar, a gente não vai conseguir prosperar, porque a gente fica preso, né, nessa questão da ligação emocional com as pessoas, mas isso também não significa que a gente deva esquecer as pessoas, né? A gente tem que liderar pessoas, mostrando a partir do exemplo, porque as pessoas são seres humanos e são para serem amadas. E se a gente ama, a gente não tira o poder dela de ser livre, né? De ser independente. Então, isso também é muito importante. Outra coisa importante que a gente gostaria de falar com vocês aqui é a questão de recurso, né, de energia. Energia é tudo que a gente tem e a gente não pode deixar a energia parada. Falando em gestão, a gente precisa ter olhos também para ver essa questão de energias paradas. Vamos pensar em casa, né? Alguma coisa que você não usa. Ali falou mais de 3 meses, só 3 meses. A gente passa às vezes até ano, né? Eu, particularmente, fico, é só quando chegar as férias que eu vou olhar as roupas que às vezes eu não estou usando mais. Tem um ano que eu não uso, tem coisa que às vezes tem 2 anos, tem calçado, tem alguma outra coisa, algum recurso, né, que está parado em casa e aquilo ali é uma energia parada. E a gente precisa de ter esse olhar que as coisas não podem ficar paradas, a gente tem que movimentar a energia das coisas que estão próximas a nós, a gente tem que movimentar esses recursos, certo? Então, até um dos exercícios que vai ser colocado aí, a gente fazer uma lista de tudo que a gente tem que está parado. E dessa lista que a gente faz, a gente tem que pensar em movimentar, ou põe para vender, coloca lá no LX, né? Vamos vender isso aqui porque está parado há muito tempo. Eu, por exemplo, tenho um piano, piano digital, que está aí desde a época que estava na pandemia, eu estava fazendo conservatório, parou a pandemia, não voltei mais, não fiz o curso mais, não fui ao conservatório, então a gente está em 2023, a gente voltou foi em 2021, né, Alessandra? Foi. Tem 2 anos que o piano digital está paradinho, paradinho. Então, se não está me servindo, vai servir para outra pessoa. Então, a gente coloca, faz divulgação, e aí a gente até ouviu. Se você não consegue vender, doa. Dá para alguém, não deixa a energia parada. Isso traz um embaraço. A gente não está enxergando a questão das energias, mas elas estão aí, mesmo que a gente não veja, a gente não está vendo a energia. A gente vê a luz quando ela liga, né? Mas a energia existe de todas as formas, né? Energia está aí para todo lado, energia positiva, energia negativa. Então, se a gente tem coisas paradas, a gente tem que saber movimentar elas. Não deixe parado, não, que isso vai te embaraçar. É uma outra dica que a gente traz. Outra coisa muito interessante é a questão de gestão de processo. Se a gente tem problemas, a gente com certeza sempre tem, né? A gente tem coisas que precisam ser solucionadas, aí a gente precisa, se não consegue fazer de uma vez, a gente precisa de quebrar o problema em fases. E aí a gente tem aqui, né, 4 situações. A maioria das coisas para serem resolvidas, a gente pode resolver um problema em 3 fases, né? Princípio, meio e fim. Terminou, tá ok. Isso seria alguns problemas que são mais simples de serem resolvidos, mas a gente às vezes precisa quebrar determinadas coisas que a gente vê que é problemática, quebrar ela em partes para a gente conseguir gerir aquilo, resolver o problema. Tem também problemas que a gente chama de problemas medianos, problemas um pouco mais complexos, né? Um pouco mais difíceis, não vou falar complexo, não, um pouco mais difíceis, a gente pode dividir em 5 fases. E existem problemas que são bem complexos, que a gente divide em mais fases, no caso, 7 fases. E é mais difícil acontecer de ter que dividir em 12, mas em 12 fases é o máximo que a gente pode estar dividindo algo para ser resolvido. Então, a gente tem que ir por partes. E a gente indo por partes, com certeza a gente consegue o resultado que a gente almeja. Então, se vier algo, achar que é grande demais, sempre divida em partes, se possível em 3.
que a gente consegue mais rápido. Se não dá, se a coisa é muito mais difícil, né, divide em 5, e se for bem mais difícil, em 7. Então, lá pode ser que vai vir alguma coisa que vai ser um pouquinho mais demorada. A gente fala que seria a longo prazo, né, Alessandra? Algo assim mais a longo prazo, você divide em 12 fases. Mas esse é o máximo, gente. O ideal é de 3 vezes mesmo aí, ou 5 no máximo. Mas achei É tudo. relacionado ao tema da chave da paciência, né? Na chave da Sim. paciência, ele fala exatamente, a gente falou disso, de você rever o problema e ver quantas passos são necessárias para poder resolver esse problema. Né? Uhum. A gente sempre fala que elas estão interligadas, né? Uma Tudo complementar a interligado. outra. Tudo interligado. A gente viu também foi dado um exemplo, né, da gestão, lembrar do que acontece com a mulher, que é a gestação, né? A gestação é gerenciamento de um projeto. Vamos supor, né, alguém decide ter filho aí, antes de ter filho é necessário, então tem que ter um planejamento para tudo. A gente tem que ter um planejamento. Então, um exemplo dado aí é a questão da gestação, resolveu ter um filho, vamos fazer um check-up, ver como é que está a saúde, começar a tomar um ácido fólico, preparar o terreno, né? Para a sementinha que vai vir. Depois de preparar o terreno, tem a fase da concepção, né? Como se plantou semente, e aí a gente tem que fazer o pré-natal, aí ficou grávida, né? Fazer o pré-natal, tomar tudo aquilo que é necessário, as vacinas necessárias para se prevenir. Tem alguns exames feitos hoje em dia que dá para verificar, inclusive, se a criança tem algum problema, que às vezes ela pode ser operada, inclusive, uma operação ser feita intrauterina. Então, assim, pensar em todas essas fases, né? Descansar, né? Comer bem para que essa criança seja bem nutrida, né? Enquanto está em desenvolvimento, né? Na gestação. Pensar aí na questão do parto, né? Quem vai ser o médico, qual hospital que você vai, se vai ser um hospital público, se vai ser pelo SUS, né? Se vai ser um médico particular, onde que você vai fazer esse parto, que médico pediatra que vai receber essa criança. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? Arrumar o quartinho da criança para recebê-la. Então, olha aí como que uma gestação, né, é algo que precisa ser gerido, né? A gente precisa planejar todos os passos. E aí fica bem fácil de identificar que algo foi dividido em fases, né, para poder acontecer da melhor maneira possível. Então, tudo na nossa vida, a gente pode pensar dessa maneira, que por mais grande que a gente ache que seja o processo, o maior que seja o processo, a gente dividindo ele em fases, a gente consegue fazer. E aí, uma palavra muito interessante, eu ouvindo essa aula que a gente está tendo hoje, ouvindo novamente, né, a aula que a gente passou, uma das coisas importantes disso é a gente. Foram 3 coisas que me fez pensar, porque eu me vejo como uma boa gestora. Não sou, é lógico que eu não estou no top, né? Porque ouvindo a palestra hoje, eu verifiquei, nossa, está me faltando algumas coisas. Que a gente vê que precisa de mudar. Mas 3 coisas que me chamou a atenção. Aprender, eu vou até abaixar aqui para poder falar. Aqui, ó. Aprender a falar não. Aqui até que não foi dito, mas lá falou, a gente aprender a falar não. Muitas vezes, eu não sei se é o caso de vocês, mas às vezes a gente deixa de progredir, deixa de estar, às vezes, bem com a gente mesmo, porque a gente não sabe falar não para as pessoas. O não saber falar o não, você se desgasta além do necessário, você deixa de fazer aquilo que é para o seu próprio autogoverno. Então, hoje ficou muito forte isso para mim, que a gente tem que aprender a falar não, saber até onde são os nossos limites e saber o que você quer para você mesmo. Muitas vezes a gente sabe, mas por ter dó, que está escrito aí, né? Por ter dó de uma pessoa ou de outra, principalmente dentro do seio familiar, a gente, por ter dó, você faz para o outro, mas não faz a gestão da sua própria vida.
você acaba que, por conta do emocional, do envolvimento emocional, seja com alguém da família, seja com pessoas do trabalho, às vezes a gente acaba que não sabe falar o não, e aí a gente não gerencia a nossa própria vida, né? Não se autogoverna. Isso ficou muito claro para mim hoje. E outro ponto que eu tinha gostado demais, outro ponto, a constância. Nossa, essa palavra também ficou muito forte ouvindo a questão da gestão, porque às vezes a gente tem clareza muito grande do que precisa ser feito. A gente consegue, hoje, né, Alessandra, nós duas conversando, às vezes a gente consegue ver onde estão os probleminhas que a gente tem no dia a dia, as dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta, do porquê que às vezes você continua dando problema em um determinado assunto e aquilo sempre está ali te incomodando, sempre te incomodando. A gente sabe, a gente evita pensar sobre, mas a gente sabe quais são os probleminhas que a gente carrega e onde poderia estar a chave para a gente se libertar de alguns problemas que a gente vai acarretando ao longo da vida. Então, achei muito interessante que, assim, ter essa clareza, ver onde é o problema e começar a trabalhar essa questão de saber falar, de não ter dó das pessoas, porque a dó só vai levar a pessoa para a falta de independência. A gente saber falar o não para a gente prosseguir com os nossos planejamentos, ter prosperidade. E essa palavrinha que é a terceira, que me chamou muita atenção, que é a questão da constância. A gente ter constância naquilo que a gente planeja. Se você acha que aquilo ali vai dar certo, não é nem achar, né? A gente tem certeza do que a gente precisa fazer para dar certo. A gente sabe, a gente não faz, a gente desvia do caminho, porque a gente não é constante naquilo que a gente se propõe fazer. Então, essa palavra ficou muito, muito forte para mim também. E tá. Aí é que a gente já passou para a questão das tarefas. Você tem algum ponto para poder falar, Alessandra? Não, assim, para a gente colocar, né, aqui, igual a gente está falando aqui, a gente vê assim, é fácil, né, fazer gestão. Mas quando realmente você vai para a prática, você pode encontrar alguns desafios aí presentes nisso. Mas é através da constância que você vai aperfeiçoar a prática e a teoria. Né? Isso. Uhum. Então, essa questão mesmo da prática e da constância era muito importante, porque se a gente não praticar e não tiver constância, né, em todas as áreas da nossa vida, com relação a esses temas que a gente está trabalhando aqui, a gente não vai conseguir autogoverno. Uhum. Né? Então, a gente realmente precisa, nesse caso, precisa mesmo parar e fazer uma autoanálise, né? Rever posturas, rever conceitos, rever valores e olhar para si mesmo, porque muitas vezes a gente quer sempre resolver os problemas dos outros, às vezes até uma forma de fugir dos seus próprios problemas, você não querer olhar para você. Então você quer resolver o problema dos outros, quer ser o super-homem ou a super-mulher, e aí no final das contas você não consegue resolver o problema dos outros. Às vezes, se você resolve, não é da forma como a pessoa gostaria, a pessoa ainda vai te culpar por alguma coisa que não deu certo, não saiu como ela queria, você ainda fica frustrado, contrariado, chamando a pessoa de ingrata e a outra pessoa tem responsabilidade? Não, é sua. Você que foi lá, você que pegou para fazer, você que quis bancar a supermulher, o super-homem, né? Então, a gente está aqui para aprender. E para a gente aprender, a gente tem que passar por todas as fases, né? Que a gente precisa passar. Então, realmente fica aí essa reflexão da gente começar a fazer gestão primeiro da nossa própria vida, para que já dá muito trabalho fazer gestão da própria vida. E aí você falou da vida, né? Lembrar que são várias áreas na vida da gente. Às vezes a gente Todas se encontra bem numa determinada área, em outra, mas não é em todas. A gente tem que ter esse olhar de avaliação de como a gente está em cada área das nossas vidas.
E, às vezes, naquilo que não está bom, entender o porquê que não está, onde que está a falha, né? E aqui vem dicas interessantes, né? Porque, como eu disse, para nós mesmos, né? A gente está aí, sabe do como que é o dia a dia da gente. Eu citei o exemplo aí, eu me acho uma boa gestora. Eu faço gestão muito bem das coisas. Quando eu estava ouvindo a live sobre esse tema, o Pablo comentou sobre a automação na casa dele, né? Que lá são 256 o gerenciamento da casa, aí falou da automação, né? Que tudo quase tudo automatizado, são 256 lâmpadas na casa, programar a casa, quando tiver quase indo dormir, Alexa, desliga tudo. Então, assim, quando isso é conjugado com a automação, é interessante que é muito mais rápido, né? Quem dera, né? Nós ainda chegaremos nesse ponto, ainda chegaremos nesse ponto, mas voltando à questão de gerir, então, assim, nossa, Guido, eu adorei o tema, eu consigo gerir um monte de coisas, mas aí quando a gente volta para falar das áreas da nossa vida, aí eu vejo, mas eu não consigo gerir tudo. Eu sei que eu estou falhando nessa área, nessa área, nessa área, e aonde ficou muito forte para mim as 3 palavras: o não, ao problema de ter dó e a questão da constância. Então, nas áreas onde está falho, nossa, é um poder muito grande. Eu sei que eu sei gerir. Igual quando eu estava voltando falando aí sobre a casa dele, né? Que ele sabe tudo o que está acontecendo, ele consegue gerenciar o resort, as trocas de lençol do resort. Na minha casa também eu sei mexer em qualquer coisa que não fui eu que mexi, eu sei que alguém mexeu. Eu sei o que tem na geladeira, eu sei o que tem de comida, o que tem de limpeza, o que tem de bebida. Eu sei tudo que tenho, eu gerencio o tempo, eu otimizo o máximo que eu posso, questão da limpeza, tudo tem dia, tem tudo programado. Aí eu sou uma boa gestora. Aí eu comecei a pensar, mas e na área X? E na área Y? Falei, nossa, não sou, eu tenho que aprender, tá falho ainda. Então, isso é assim com todos nós. Às vezes eu estou bem em alguma coisa e não estou em outra. E você está bem em alguma e não está em outra. A gente tem que ter essa visão, né, para poder avaliar como que está em cada uma das áreas, né? E aí, lembrando de falar, só para título de clarear mesmo, né? Vamos lembrar aí essas as áreas da nossa vida: a financeira, a espiritual, a vida familiar. Vamos lembrar? A da saúde. A da saúde. Vamos ver. Eu nunca sei elas de cor, Raquelzinha, você falou. Então, tenho... primeiro é a pessoal, profissional, espiritual, financeira, afetiva, emocional, da saúde, que eu falei. Saúde. A profissional. Já falei. Pessoal, profissional, espiritual, financeira, afetiva, emocional e a área da saúde. Acho que são essas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais. Tem gente que divide até em 12, né? Áreas da vida. Eu lembro de eu dividir a minha, não sei como é que coloca o título, mas a questão do lazer, né? Que às vezes a gente deixa isso muito para trás, né? Do bem-estar, né? Do desfrute, vamos lembrar disso. A questão dos estudos, eu não sei também. Eu na minha lá tinha a questão dos estudos também. Está relacionado ao profissional, porque aí pode ser estudo tanto para o trabalho, como com relação ao desenvolvimento pessoal, né? Isso, aham. Aí mas, deu assim, 8. As básicas são essas, né? Uhum. Então, olha, eu quis fazer questão de citar, né, essas áreas, porque às vezes a gente pensa que está muito bem, mas são diversas áreas da nossa vida e a gente precisa ter esse olhar atento, né, naquilo que a gente não vai bem e levar dessa nossa boa gestão em determinadas áreas para todas as outras áreas. Lembrando de
tirar um pouco aí da questão do emocional. O emocional vai atrapalhar muito em algumas coisas. Então, por isso que eu fiz questão de citar as áreas, para a gente lembrar que não é só um lado, são vários lados que a gente tem que observar, né? São várias vertentes que a gente tem que observar na vida da gente. Bom, pessoal. Eu tenho umas rodas aqui, na vida de um planner. Ó, tem amor, autocuidado, estudo, finanças, relacionamento, espiritualidade, diversão, projeto pessoal. Aí depois tem desafios, criatividade, amigos, alimentação, família, atividade física, descanso, que é o desfrute, e espiritualidade. É o autocuidado e alimentação. No meu tem alimentação, não tem o autocuidado, e o tanto que ele é importante, né? Muito. O autocuidado conosco, né? Aí vem a questão da vida, a saúde, né? A alimentação. É o que eu falo, subdivide, né? Saúde nessa área. Aí entra o bem-estar, entra a atividade física, entra o emocional também, que está bem relacionado à saúde, né? Então, são várias áreas, a gente não pode esquecer delas, né? Por isso que achei importante falar. Ótimo. Sim. Então, vamos lá para os exercícios. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação aqui, mas chave 31. Tá. Bom, não tem não. Tá aqui, então, as tarefas são fazer uma lista de prioridades para cada circuito entre rotinas, atividades e projetos. Então, a gente tem as coisas do dia a dia, que é rotineiro, tem algumas atividades mais esporádicas, e nós temos projetos também. Faça em cada lista de cada circuito escolhas baseadas no que faz sentido, que tenham de fato importância. Gestões feitas com valores e princípios são exponenciais, têm crescimento, acrescentam mais energia para o processo e os envolvidos. Do contrário, a chance de perder energia no que está gestando é grande. Olha, que interessante, né? Então, assim, esquematizar a coisa mesmo, né? A gente acabou de falar das áreas da vida, então, assim, de todas as áreas da sua vida, o que é prioridade? Em cada uma delas tem prioridades. E o que você anda fazendo, né? Então, não é desperdício de tempo fazer essa atividade, listar, né, cada uma das áreas, o que é prioridade em cada uma delas. Do outro lado, em cada uma das áreas, o que você está fazendo em cada uma delas. E muito importante que a gente vai conseguir visualizar aí, a gente pode estar perdendo energia em algumas atividades que nós estamos fazendo por não estar gerindo eficientemente. A gente precisa de ter esse olhar, né, a avaliar o que é mais importante, e às vezes algo que você está fazendo não é tão importante, você tem que saber avaliar isso para poder dar direcionamento, muito importante. O exercício 3, entenda o processo que cada circuito e suas ações precisam. Estude os processos, desde os mais simples aos mais sofisticados, sem ilusões ou desvalorização. Exclua os excessos e ações desnecessárias para finalizar cada um. Ainda, né, dá continuidade àquilo que a gente estava falando. Tudo dentro dessa lista que a gente falou, né? E para tentar observar, né, o que precisa ser feito e tentar quebrar esses processos, né, dentro daquelas fases que a gente falou, né, desde os mais simples aos mais sofisticados. Então, assim, aquilo que dá para fazer em 3 fases, aquilo que é um pouquinho mais complicado, quebrar em 5 fases. E se tiver algo que é um projeto, né, projeto geralmente é algo bem maior, que vai demandar mais tempo, mais uma quebra aí em mais fases. Então, assim, visualizar mesmo, colocar no papel, esquematizar para que você possa visualizar aquilo que precisa ser feito, aquilo que está sendo feito, e às vezes é até desnecessário, para você poder focar naquilo que realmente é necessário ser feito.
Veja e faça até que a ação finalize ou avance, e se precisar ou não poder, delegue a outro que faça. Muito importante aqui, gente, tem coisas que às vezes a gente quer assumir tudo sozinho, né? Vamos pensar aí, né, nas donas de casa, nas mamães, nos papais, que como eu, né, estou tentando mudar aqui, mas é muito difícil. Eu vou dar exemplo de mim mesma, né? Que às vezes a gente quer fazer tudo. Não, eu preciso fazer isso. Então você quer fazer tudo, você faz de tudo, né? E não delega para ninguém. Se a gente vive em família, cada um tem uma responsabilidade. Então a gente precisa aprender a delegar aos outros que façam aquilo que possa ser da competência deles. Não é tudo competência nossa. A gente tem que aprender a delegar. Muito importante. Compartilhe seu aprendizado com alguém enquanto está testando. Você aprende 2 vezes quando ensina. Isso é transbordo. Desfrute da gestão e de seus resultados. E quanto aos versículos, né, ligados a esse tema, um bloqueio aí que vem frente à gestão é a questão do bloqueio de autoritarismo, né, e também a questão do descontrole. E então a gente precisa de levar em consideração que para a gente saber gerir, a gente, se estiver com dificuldade, né, nessa questão de gestão das coisas na nossa vida, a gente pode com certeza ter algum desses bloqueios aí. E os versículos base são: os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então, Moisés os abençoou. Êxodo, capítulo 39, versículos 42 e 43. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. Olha que interessante, né, gente? Mais um exemplo aí, né, de qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa de gerir, né? De ter planejamento e saber quebrar algo em fases para a gente poder conseguir o resultado que a gente almeja e seguir cada um dos passos. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Está em Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Muito, muito bom, né, gente? Pessoa se sabe fazer bem é porque ele é melhor do que a maioria, porque ele sabe gerenciar, né? Até em Provérbios a gente tem uma passagem que diz isso, né, Alessandra? Exatamente. Esses versículos são também relacionados, né, ao tema. Sim, sim. Bom, pessoal, então é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, gente, é isso, que a gente consiga realmente assimilar, colocar em prática aí no nosso dia a dia, que a gente realmente consiga fazer gestão da nossa vida, né, para a gente cuidar bem dela, né, e com isso a gente alcançar aí, né, o nosso propósito e ser cada vez mais sábio, próspero e rico, né? É isso aí. Pessoal, nós agradecemos muito aí a participação de vocês, né? Estamos nos bastidores daqui para frente, olhando o que vocês quiserem comentar, conversar conosco. Se gostaram, por favor, que possam curtir, compartilhar com outras pessoas, né, para que as outras pessoas se inscrevam e a gente possa ganhando cada vez mais um número maior de pessoas, né, que elas possam estar se libertando, né, virando essas chavinhas aí nas suas cabeças para poder prosperar a cada dia que passa, tá bom? No mais, meu muito obrigada, Alessandra, meu muito obrigada a todos vocês. Agradeço também, pessoal. Não esqueçam, né, de curtir, comentar e compartilhar. Se inscrever nos nossos canais, tanto aqui do YouTube como do Instagram também, tá lá. E é isso. Até a nossa próxima chave. Obrigada, Raquelzinha. Agradeço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.